E se eu te dissesse que a forma como um homem te testa não tem nada a ver com jogos e tudo a ver com o quanto ele está começando a sentir por você? A maioria das mulheres interpreta esses momentos como rejeição, distância emocional ou sinais confusos. Mas, na realidade, esses momentos revelam a verdade mais vulnerável de um homem. Ele está decidindo se você é a mulher a quem ele pode confiar o coração. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste vídeo vou revelar a psicologia oculta por trás dessas provas, as que os homens nunca mencionam, as que eles nem percebem que estão fazendo. Você vai entender por que um homem recua justamente quando tudo parece ir bem, por que ele presta atenção nos seus menores comportamentos, por que fica mais silencioso quando os sentimentos ficam mais intensos, e por que às vezes ele age de forma completamente oposta ao que sente. Porque aqui está a verdade. Quando um homem começa a se apaixonar, o coração quer avançar, mas a mente quer protegê-lo. E essas provas são a forma que ele encontrou de se certificar de que você é alguém seguro para amar. Se você já se confundiu com o comportamento quente e frio de um homem, se já se perguntou se ele está perdendo o interesse ou simplesmente com medo do que sente, fique aqui comigo. Ao final deste vídeo, você vai saber exatamente o que as provas dele significam e como responder de uma forma que fortaleça o vínculo em vez de afastá-lo. A psicologia por trás do comportamento masculino. Quando um homem começa a desenvolver sentimentos reais, algo sutil acontece muito antes de ele admitir isso, até para si mesmo. O comportamento dele começa a mudar de formas que podem parecer confusas, contraditórias ou completamente inesperadas. Mas por baixo dessas mudanças existe uma verdade muito simples. Os homens vivenciam o amor ao mesmo tempo como um desejo e como um risco. E esse conflito interno molda quase tudo o que eles fazem. Ao longo de décadas de prática clínica, observei que, ao contrário da maioria das mulheres, os homens raramente expressam as emoções no momento em que as sentem. Em vez disso, eles processam as emoções por meio da ação, da observação e do afastamento. Eles recuam, não porque perderam o interesse, mas porque a mente está tentando compreender o que o coração já decidiu. É por isso que um homem que está se apaixonando por você pode de repente ficar mais quieto, mais pensativo ou até levemente distante. O cérebro dele está rodando uma lista de verificação silenciosa. Posso confiar nela? Ela é consistente? Ela me entende? Ela ainda vai se importar se eu mostrar quem realmente sou? Isso não é manipulação, é instinto. Os homens são condicionados a se proteger emocionalmente, a evitar a vulnerabilidade, a menos que tenham certeza de que é seguro. Então, quando ele começa a sentir algo, o primeiro impulso não é avançar rapidamente, é desacelerar e avaliar. Ele não está te testando para te julgar, ele está testando a situação para entender se o amor vai aproximá-lo ou vai machucá-lo. Você pode notar que ele presta mais atenção ao seu tom, às suas reações ou à forma como você o trata quando está frustrada. Pode perceber que ele se torna mais intencional com pequenos gestos, fazendo perguntas mais profundas, lembrando de detalhes pequenos, aparecendo quando você menos espera. Esses são todos sinais de que as barreiras emocionais dele estão baixando, mesmo que ele não perceba conscientemente. E aqui está o ponto que as mulheres frequentemente não entendem. Quando os sentimentos de um homem crescem, cresce também o medo de perder o que ele está começando a valorizar. Esse medo molda o comportamento dele mais do que a atração em si. A psicologia dele não é complicada, é protetora, cautelosa e às vezes um pouco desajeitada, mas por baixo de tudo é profundamente sincera. Quando o comportamento dele muda, raramente é um sinal de que ele está se afastando. Na maioria das vezes, é o sinal mais claro de que ele está se apaixonando. Pausa para ad break.
As provas emocionais que os homens usam sem perceber. Quando um homem começa a se apaixonar, suas emoções muitas vezes se movem mais rápido do que ele está preparado para lidar. Isso cria uma tensão silenciosa dentro dele, uma mistura de entusiasmo e medo, e essa tensão leva a provas sutis e inconscientes. Essas provas não são planejadas, não são jogos. Na verdade, ele muitas vezes nem sabe que está fazendo isso, mas elas revelam exatamente o que ele está tentando entender. Você é emocionalmente segura para ele? Você é alguém em quem ele pode confiar nos momentos em que se sente mais vulnerável? Uma das primeiras provas subconscientes que um homem usa é prestar atenção em como você reage quando as coisas não saem como você esperava. Ele quer ver se você se comunica com calma ou explode, se você tenta entendê-lo ou se prefere puni-lo. Ele está observando se o seu carinho permanece estável ou desaparece assim que você fica desapontada. Não porque ele está te julgando duramente, mas porque o amor o faz se perguntar como é a versão real de você nos momentos desconfortáveis. Outra prova inconsciente é recuar levemente para ver se você entra em pânico, corre atrás dele ou respeita o espaço dele. Ele não faz isso para criar distância. Ele faz porque está tentando entender se a conexão sobrevive sem reasseguramento constante. Se você permanece calma e centrada em vez de reagir com insegurança, isso diz algo poderoso para ele. Você é estável e os seus sentimentos não dependem de cada movimento que ele faz. Ele também pode testar a honestidade emocional sem perceber. Ele vai compartilhar uma pequena vulnerabilidade, algo minúsculo, mas significativo, e esperar para ver como você responde. Você escuta? Você ridiculariza? Você ignora? A sua reação mostra a ele se ele pode deixar você se aproximar ou se ele precisa continuar na defensiva. E depois há a prova sutil da consistência. Ele vai observar silenciosamente se as suas palavras combinam com as suas ações, se você é a mesma pessoa nos dias bons e nos estressantes, se você é solidária mesmo quando ele não consegue oferecer muito em troca. Os homens não testam para te controlar, eles testam para se proteger de se apaixonar por alguém que pode quebrá-los. Essas provas subconscientes não são desafios que você precisa vencer. São reflexos de um homem tentando descobrir se o amor com você é algo em que ele pode confiar. Como os homens observam as suas reações? Quando um homem está desenvolvendo sentimentos mais profundos por você, um dos maiores indicadores não é o que ele diz, é com que atenção ele observa as suas reações. Os homens que estão se apaixonando se tornam incrivelmente perceptivos, muitas vezes muito mais do que aparentam. Eles observam as coisas pequenas, o seu tom, o seu timing, a sua linguagem corporal, a forma como os seus olhos mudam quando você está feliz ou irritada. Essas observações ajudam ele a montar quem você realmente é, além da versão que você mostra ao mundo. Um homem que sente algo por você nota como você reage quando ele compartilha algo pessoal. Ele ouve suavidade na sua voz, curiosidade nas suas perguntas, calor na sua presença. Esses pequenos sinais dizem a ele se você é alguém com quem ele pode se abrir ou se ele deve manter certas partes de si mesmo guardadas. Ele pode não pensar conscientemente, ela lidou bem com isso, mas a sensação fica com ele. Ele também presta atenção em como você responde ao desapontamento, especialmente quando os planos mudam ou algo não sai do jeito que você queria. Se você lida com isso com paciência, compreensão ou flexibilidade, isso o tranquiliza de que você é estável e emocionalmente madura. Mas se você reage com rispidez, culpa ou irritação, ele também anota isso. Não porque espera a perfeição, mas porque está tentando imaginar como seria o amor de longo prazo com você. Outra reação que ele avalia de perto é como você responde ao esforço dele, mesmo nos gestos menores. Quando ele faz algo atencioso, verificar como você está, dar um conselho, comprar algo pequeno ou simplesmente estar presente, a sua resposta importa mais do que o próprio gesto. Apreciação diz a ele que ele importa para você. Indiferença diz a ele que ele é descartável.
Ele também observa as suas reações ao redor de outras pessoas, como você trata estranhos, como fala com amigos, como se comporta quando está estressada ou cansada. Esses momentos revelam a sua personalidade central com mais clareza do que qualquer coisa que você diga diretamente a ele. E talvez a coisa mais sutil que ele observe seja como você reage quando ele se afasta por um momento. Não porque está testando deliberadamente, mas porque o medo ou a incerteza cria distância. A sua reação durante essa distância diz a ele se você é segura o suficiente para lhe dar espaço ou se você desmorona sob a dúvida. Nos momentos quietos, nas pequenas respostas, nas reações que você nem pensa, ele está aprendendo quem você é e decidindo se o coração dele pode se aproximar com segurança. Pausa para ad break, a fase de construção da atração. A fase de construção da atração é uma das mais poderosas e frequentemente uma das mais mal compreendidas em uma conexão que está se desenvolvendo. É o estágio em que um homem não está apenas interessado, ele está se tornando investido. A curiosidade dele se transforma em desejo e o conforto dele evolui lentamente para uma atração emocional. Mas em vez de acelerar para frente, ele se torna mais intencional, mais observador e às vezes até mais hesitante, porque está consciente de que sentimentos mais profundos estão se formando. Durante essa fase, as ações dele começam a mudar de formas sutis, mas significativas. Ele começa a te priorizar, mesmo sem anunciar isso. Ele ouve com mais atenção, lembra de mais detalhes e presta atenção nas coisas que importam para você. Você vai notar que ele se torna mais cuidadoso com o tempo dele, como manda mensagem, como verifica como você está, como tenta estar presente, mesmo nos dias corridos. Isso não é aleatório, é a forma dele de criar uma ponte emocional mais forte entre vocês dois. Um homem que está construindo atração também se torna mais protetor. Não de forma controladora, mas de uma forma profundamente instintiva. Ele pode oferecer ajuda, dar conselhos ou intervir quando sente que você está sobrecarregada. Ele quer ser alguém com quem você pode contar, não porque acha que você não consegue lidar sozinha, mas porque apoiar você o faz sentir mais próximo. É a forma dele de demonstrar amor antes de estar pronto para dizer as palavras. Você também vai notar que ele se torna mais vulnerável em pequenos incrementos. Ele pode compartilhar histórias que normalmente mantém em segredo ou se abrir sobre coisas que não conta para a maioria das pessoas. Esses pequenos momentos de exposição emocional são intencionais, mesmo que ele não perceba. Ele está deixando você ver partes dele que normalmente mantém guardadas e está observando como você segura essa vulnerabilidade. A construção da atração também vem com um pouco de conflito interno. Ele pode recuar levemente às vezes, não porque está inseguro sobre você, mas porque está inseguro sobre si mesmo. Se apaixonar por alguém é uma experiência poderosa e, para os homens, pode se sentir ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Então ele se aproxima, recua, se aproxima novamente, tudo enquanto tenta entender para onde essa conexão está indo. Nessa fase, tudo o que ele faz tem a ver com criar intimidade emocional enquanto se protege de cair rápido demais. E se ele continua escolhendo você, mesmo através de momentos de hesitação, é um dos sinais mais claros de que o amor real está começando a se formar. O que significa quando ele se afasta? Um dos momentos mais confusos em uma conexão que está crescendo é quando um homem de repente se afasta, exatamente quando tudo parece estar indo bem. Para muitas mulheres, essa mudança parece rejeição. Parece que ele perdeu o interesse ou mudou de ideia. Mas, na realidade, se afastar raramente tem a ver com perder sentimentos. Na maioria das vezes, tem a ver com sentir demais, rápido demais, e não saber como lidar com a intensidade. Quando um homem começa a se importar profundamente, ele experimenta um conflito emocional que muitas vezes tem dificuldade de articular. Por um lado, ele quer estar perto, continuar construindo a conexão, permanecer embrulhado no conforto que sente com você. Mas, por outro lado, ele de repente percebe que está se tornando vulnerável. E a vulnerabilidade é algo que muitos homens foram condicionados a temer.
No momento em que ele percebe que os sentimentos dele são mais fortes do que esperava, o instinto de se proteger entra em ação involuntariamente. Então ele dá um passo atrás, não porque quer distância de você, mas porque precisa de espaço para processar o que está acontecendo dentro dele. Ele precisa de tempo para entender as próprias emoções, para se reassegurar de que não está perdendo o controle e para descobrir se está verdadeiramente pronto para o nível de intimidade que sente crescer entre vocês. Durante esse recuo, ele observa a sua resposta mais de perto do que você percebe. Ele está observando se você fica ansiosa e pegajosa, se fica com raiva e acusatória, ou se permanece calma, confiante e segura. Uma reação centrada o tranquiliza, uma reação em pânico o sobrecarrega. Ele não está te testando conscientemente, ele está simplesmente tentando ver se essa conexão lhe traz paz ou pressão. Ele também pode se afastar porque está avaliando se consegue atender às suas expectativas. Quando um homem genuinamente gosta de você, um dos seus maiores medos é te decepcionar. Se afastar lhe dá um momento para refletir sobre o que ele quer, o que ele pode oferecer e se ele está pronto para um nível mais profundo de comprometimento. É importante entender que se afastar não é um sinal de que ele está indo embora. É um sinal de que ele está pensando, é uma recalibração emocional. E na maioria das vezes, se ele se sentir seguro com você, se perceber que os sentimentos dele são bem-vindos em vez de exigidos, ele volta com maior clareza e intenções mais fortes. A distância dele nem sempre significa que ele terminou. Às vezes, significa que ele está finalmente começando a entender o quanto você importa. Pausa para ad break. As provas de comunicação que você não percebeu. Quando o amor muda de interesse para algo real, um dos lugares mais claros onde esses sentimentos aparecem é na forma como um homem se comunica com você. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que os homens frequentemente usam provas de comunicação sutis, quase invisíveis, sem nunca ter a intenção de fazê-lo. Essas provas não são armadilhas, são reflexos do desejo dele de entender se a conexão emocional que ele sente é verdadeiramente mútua e emocionalmente segura para ele explorar. Você pode notar que ele compartilha algo levemente vulnerável, não muito pesado, mas apenas o suficiente para ver como você responde. Talvez mencione um dia estressante, uma insegurança pessoal ou uma decepção do passado. O que ele está realmente observando é se a sua resposta parece solidária ou dismissiva, se você ouve com empatia ou deixa passar. A sua reação nesses pequenos momentos lhe dá pistas sobre se ele pode se abrir ainda mais. Outra prova de comunicação acontece quando ele fica um pouco mais quieto, não silencioso o suficiente para desaparecer, apenas quieto o suficiente para ver se você reage com paciência ou pânico. Esse afastamento suave não é sobre jogar jogos. É a forma dele de verificar se a conexão é forte o suficiente para suportar uma pausa natural. Se você permanece centrada em vez de correr atrás dele com ansiedade, isso sinaliza estabilidade emocional, e essa estabilidade o atrai mais. Ele também pode testar a consistência. Ele vai observar se o seu tom muda dependendo do seu humor, se o seu carinho oscila quando você está frustrada ou se você se comunica com gentileza mesmo durante desentendimentos. Os homens prestam muita atenção aos padrões emocionais, mesmo que não falem sobre isso. Consistência o faz sentir seguro. Imprevisibilidade emocional o faz recuar. Outra prova sutil é quando ele traz assuntos pequenos apenas para ver como você pensa, seus valores, seus limites, suas crenças sobre relacionamentos. Ele ouve não apenas as suas palavras, mas a energia por trás delas. Ele está tentando entender se o seu estilo de comunicação se alinha com as necessidades emocionais dele. E depois, há os momentos em que ele diz algo brincalhão ou irônico, apenas para ver se você entende o humor dele ou leva para o lado pessoal. A linguagem emocional compartilhada importa mais para ele do que ele admite. Essas provas de comunicação não são desafios que você precisa superar. São simplesmente as formas pelas quais um homem, muitas vezes sem perceber, tenta ver se a conexão em que está investindo é real, mútua e emocionalmente segura o suficiente para ele cair de verdade.
Como os homens agem quando o amor fica sério, quando o amor passa de interesse para algo real, o comportamento de um homem começa a mudar de formas ao mesmo tempo sutis e inconfundíveis. Esta é a fase em que as emoções dele se enraizam mais profundamente do que ele esperava, onde o sentimento se torna mais do que empolgação e mais do que atração. O amor, quando se torna sério para um homem, geralmente se revela não por meio de declarações dramáticas, mas por meio de mudanças consistentes, constantes e significativas em suas ações e presença. Um dos primeiros sinais é um senso de intencionalidade. Ele não está mais apenas passando o tempo com você, ele está priorizando isso. Ele pensa com antecedência, faz planos e se torna mais deliberado sobre como aparece na sua vida. Isso não é sobre impressionar você, é sobre criar estabilidade, porque ele sabe que quer que você faça parte do mundo dele por mais do que apenas o momento. Você também vai notar um tipo mais profundo de atenção. Ele ouve de forma diferente, lembra de coisas pequenas que você diz de passagem e volta a elas depois. Não porque está se esforçando muito, mas porque genuinamente se importa. Os seus sentimentos começam a importar para ele em um nível que ele não esperava. Se algo te incomoda, ele quer entender. Se algo te entusiasma, ele quer compartilhar isso. O seu mundo emocional se torna significativo para ele de uma forma que surpreende até ele mesmo. Um homem que está ficando sério também se torna mais protetor, mas não de forma controladora ou possessiva. É um desejo natural e instintivo de te manter segura, de te apoiar, de ser alguém com quem você pode contar. Ele se torna mais atento às suas necessidades, mais consciente do seu conforto e mais disposto a fazer pequenos sacrifícios sem esperar nada em troca. Há também uma mudança na vulnerabilidade. Ele começa a te deixar vê-lo com mais clareza, os medos dele, as dúvidas, os sonhos, as partes de si mesmo que raramente compartilha. Quando o amor fica sério, um homem quer ser conhecido, não apenas admirado. Ele quer ser visto por quem ele verdadeiramente é, não apenas pela versão que apresenta na superfície. E o mais importante, a consistência dele se estabiliza. Ele não desaparece, não recua, não vacila. Em vez disso, ele se torna emocionalmente presente. Aparece mesmo nos dias em que é inconveniente. O esforço dele não desvanece depois de conquistar a sua atenção. Aumenta porque ele valoriza o que está construindo com você. Quando o amor fica sério para um homem, as suas ações se tornam uma promessa silenciosa, mas poderosa. Estou aqui e estou te escolhendo, não só agora, mas pelo que pode vir depois. Pausa para ad break. Provas saudáveis versus sinais de alerta. À medida que uma conexão se aprofunda, é natural que ambas as pessoas se observem, questionem e avaliem mutuamente. Mas existe uma diferença crucial entre provas subconscientes saudáveis, que nascem da vulnerabilidade, e comportamentos de sinal de alerta, que revelam imaturidade emocional ou manipulação. Entender essa diferença pode te poupar de confusão e te ajudar a evitar investir em alguém que não está pronto para um relacionamento real. Provas saudáveis acontecem silenciosamente e sem intenção. São impulsionadas por sentimentos genuínos, não por controle. Um homem pode ficar levemente mais quieto para ver como você responde à necessidade de espaço dele, ou pode compartilhar uma pequena vulnerabilidade para entender se ele pode confiar a você algo mais profundo. Ele pode observar como você se comunica durante um desentendimento, não porque quer te provocar, mas porque quer saber se o conflito emocional com você se sente seguro. Esses comportamentos não pretendem desestabilizar a conexão, pretendem entendê-la. Provas saudáveis sempre levam a uma intimidade mais profunda quando tratadas com compaixão e clareza. Mas os sinais de alerta se sentem diferentes. Eles criam confusão em vez de clareza. Um homem que se afasta intencionalmente para provocar insegurança não está se protegendo. Ele está manipulando as suas emoções para obter reasseguramento. Alguém que envia sinais mistos propositalmente, que retém afeto ou que alterna quente e frio para te deixar adivinhando.
Não está testando a partir da vulnerabilidade, está operando a partir do medo, do ego ou da imaturidade emocional. Provas de sinal de alerta são projetadas para te desequilibrar, fazendo você correr atrás ou provar a si mesma. Em vez de construir confiança, elas a corroem. Provas saudáveis respeitam os seus limites. Sinais de alerta os violam. Provas saudáveis incentivam a comunicação. Sinais de alerta evitam a responsabilidade. Provas saudáveis emergem de afeição genuína. Sinais de alerta emergem de questões não resolvidas. Um homem que está te testando de forma saudável vai responder positivamente quando você mostrar estabilidade emocional, honestidade e compaixão. Um homem que está te testando de forma tóxica vai escalar o comportamento quando você responder com calma, porque o objetivo não é intimidade, o objetivo é controle. A forma mais simples de diferenciá-los é esta: provas saudáveis fazem você se sentir valorizada e vista, mesmo nos momentos de incerteza. Sinais de alerta fazem você se sentir ansiosa, confusa ou insuficiente. Se um homem está verdadeiramente se apaixonando, as provas dele podem ser imperfeitas, mas sempre estarão enraizadas no desejo de construir um vínculo mais forte, não de te destruir. Como responder do jeito certo? Quando um homem sutilmente te testa ou demonstra comportamentos ligados ao apaixonamento, a sua resposta pode fortalecer a conexão ou criar tensão desnecessária. A chave é o equilíbrio. Você quer ser emocionalmente disponível sem se perder no ritmo emocional dele. Responder do jeito certo significa mostrar compreensão, paciência e autenticidade enquanto mantém os seus limites.